Olha, vamos começando lentamente à medida que as pessoas entram e vão pegando velocidade. No encontro passado, então eu comecei a apresentar algumas peças, que envolve as estruturas psíquicas. Mas, nesse momento, a ideia de uma estrutura Marcelo, como vai? Boa Eh, tarde, Marcos. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Perdão isso. pelo atraso. Não, 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 tá tudo em ordem. Nós estamos aí na faixa dos 5 minutos das pessoas que estão chegando. Perfeito. É o tempinho do meu computador reiniciar e entrar por ele. Estou no celular por enquanto. Ok. Obrigado, Marcos. Desculpa atrapalhar. Não, não. Então nós olhamos nas primeiras aulas uma instigação, né, eu instiguei vocês a olharem um sistema, e agora a ideia é que a gente comece a olhar as partes, as peças desse sistema. Como eu estava dizendo, a psique, então, não pode ser vista como um ente, como algo sólido, como alguma coisa que eu posso intervir sobre ela. Não, eu não posso intervir sobre a psique, nem a minha, Georgette, Gláucia, como vão, eh, nem na minha psique, nem na psique dos nossos clientes, não posso intervir. Ou seja, não é uma ação que se estabelece como tal. Eh, Se eu jogar essa caneta, eu poderia invocar a ideia de que fui eu que deixei cair a caneta. Fui eu que comprei, esse trim. Eu poderia sugerir isso, ou que cada um de nós construiu um aparato, né, de decoração nas nossas casas, que representam o meu estilo, que representam o meu consenso de harmonia, aquilo que eu vou dizer: "Ah, isso é muito agradável, muito harmônico". Eu estou sugerindo, mas não queria concluir ainda, eu vou desenvolver com um pouco mais de estruturas, né, que a vontade humana não é um recurso arbitrário, quer dizer, a gente não arbitra a vontade. Como diz o Schopenhauer, ela é um espaço de ação, ela é um resultado, estimulado por alguma coisa. Diante, então, dessa visão de que a psique não é uma estrutura, mas um processo dinâmico, incansável, um processo dinâmico que se modifica a cada segundo, em que todas as peças estão em, íntima relação. E quando essas peças, vão se movimentando, elas atingem determinados, degraus, e cada degrau desse vai responder, pelas suas constituições. Esse fenômeno, nós podemos qualificá-lo como uma espécie de sistema entrópico, do ponto de vista energético. Então, o que que é sistema entrópico? É quando você tem um sistema anterior mais desequilibrado que o sistema posterior. E esse sistema anterior mais desequilibrado, sugere, através das tensões próprias, a busca de uma representação no degrau posterior, de uma explicação. Tudo isso eu vou desmontar com o tempo, pessoal. Então, recebam, por favor, como um postulado, mas percebam a dinâmica que nós vamos discutir. Então, o sistema seguinte, ele é mais estável do que o sistema anterior.
Vislumbrem, né, que a criança vai entrar num ambiente extremamente instabilizado para ela, vai desenvolver a sua vida, ganhando sistematicamente uma compreensão mais complexa, é isso que nós estamos discutindo, mais complexa do mundo que a circunda. Essa complexidade, produtiva, né, onde a resposta de uma pergunta que vem aqui, alimenta uma série de perguntas logo em seguida. É aquela fase da criança, do porquê, porquê, porquê. Porque ela está tentando entender algo, ela já tem um ensaio. Como é que a gente, então, qualifica emocionalmente, se a resposta encaixa ou não. É por afetos. Por isso, né, que o complexo, ele é registrado por um afeto, não só por uma carga desse afeto, mas por uma tonalidade que impulsiona o indivíduo a uma ação. Vejam, essa ação que se desloca a partir daquilo que eu ganhei de consciência, vamos imaginar assim, todos nós aqui recebemos, nos primeiros anos da escola, uma apresentação à matemática, à língua ou às estruturas gramaticais, à história. E a matemática é apresentada na forma dos números e, né, das operações que esses números oferecem. Soma, subtração, multiplicação, divisão, num primeiro instante. Então, claro que para eu começar a entender números, eu preciso sugerir, eu preciso conduzir, eu preciso conduzir esses números de tal maneira que eles se expliquem, funcionalmente a partir dessas operações. 2 vezes 2 é igual a 4. Não pode ser uma decoreba isso, apesar da criança, levar nesse tom. Logo em seguida, nós vamos complicar essas situações, né. Então veja, depois que eu administro, depois que eu recepciono essas primeiras informações, eu estou apto a, né, levar essas informações para um estágio mais complicado, mais complexo. Eu começo a entrar na área das equações. Então, se eu não tenho esse primeiro contato, eu não posso seguir adiante no contato seguinte. Em última análise, seria esse o processo psíquico da vida do indivíduo. Ele recebe uma vida, é apresentado para essa vida, e complexualmente essa vida vai oferecendo soluções para cada idade, para cada estádio, né, para cada momento, da vida do indivíduo. Tudo isso gerado por definidas exigências, ou seja, o bebê precisa de alimentação, depois ele começa a querer se mexer para desenvolver a sua musculatura, fica em pé e assim por diante, até que o ser humano lá na frente falece, e adentra num Ouroboros. Tudo isso que eu estou sugerindo, pessoal, é para retirar o olhar do indivíduo para um indivíduo que parece que à sua frente ou na nossa volta, à nossa volta, qualquer que seja a atitude dele, não é uma atitude arbitrária, né, que ele o faz por maldade ou por bondade. Ele vai fazer isso porque a concepção de realidade dele, o contexto que o afeta mediante o que ele vê, exige, como vocês estão entendendo, eu espero, uma resposta para aquilo que ele vê. E ele vai ter essa resposta
em cima da consciência que ele tem apresentada a ele para aquele fenômeno. Eu vou usar o exemplo de um cliente que é russo. Nasceu na Rússia, nunca mais voltou para a Rússia desde os 2 anos. Não conhece ucranianos. E quando começou a guerra da Ucrânia, com a Rússia, eu falei: "Puxa, século XXI, né, que coisa chata, uma guerra dessas". E ele diz assim para mim: "Mas os ucranianos são os desgraçados". E eu falo para ele: "Como assim? Você conhece algum ucraniano?". "Não, eu sei disso". Veja, como é que ele chega a uma conclusão dessa indiscutivelmente, e com uma tonalidade afetiva, bastante excitada. Não, ele não falou desgraçados, pessoal, eu é que estou colocando isso nessa hora da tarde para menores. Ele falou outras coisas. Mas de onde ele tira isso, né, como é que ele descreve alguém que ele não conhece, nunca teve contato com ninguém dessa etnia e repete, até com carga afetiva. Eh, e como vocês estão entendendo, eu espero, tudo isso se apresenta à nossa frente o tempo todo. Ou seja, ele empresta, vê uma cena, se transporta imaginariamente para essa cena e quase que ele está ali, de armas em punho, tentando matar algum ucraniano odioso. Veja, não tem nenhuma situação presente. Ou um outro cliente, né, que eu não sei se eu já coloquei para vocês, que tem certeza que a namorada dele faz sexo oral no chefe. E quando ela entra no carro, que ele foi buscá-la no trabalho, ele vira a cara, não a beija, porque ele diz: "Ah, aqui, ó, eu vou beijá-la". Eu falo: "Mas quem te disse que isso acontece?". "Não, eu tenho certeza". Veja, de novo, uma imaginação que faz com que ele tenha uma resposta, como se for a verdade. Uma imagem que tem uma carga afetiva que desenvolve um ato, e que depois ele pune essa menina, né, no caso, por nada. Veja, alguém pode me dizer: "Mas e se ela está fazendo isso mesmo?". Pessoal, se está fazendo é outra história, né. Eu sempre falo para as pessoas: "Você está morrendo por enquanto de fantasia". Mas não pode estar acontecendo? Alguns me dizem, eu falo: "Pode, até pode estar". Mas entre o estar e o que você imagina há uma distância. Você tem que ter uma cena concreta e, a partir dessa cena, agir. Veja, essa situação, então, nos coloca dentro do contexto. O que é que leva um ser humano a tomar uma atitude frente àquilo que ele imagina? E ele o faz na certeza de que é concreta essa situação. Por exemplo, né, querer bater em alguém que tem uma camisa de time de futebol diferente, né, recai no mesmo quesito, recai na mesma situação. De repente, o meu time perdeu e eu quero matar o meu vizinho, né. Entendam que há uma sensatez, no sentido de senso, eu não estou dizendo que essa sensatez é um bom senso. Tem uma sensatez nessa linha de condução. É um ato que é desferido dentro da sociedade humana a partir do quê então, pessoal? A partir de um outro. Eu não posso ter essa raiva, o meu cliente não pode ter raiva de ucranianos se não existissem ucranianos. E vocês poderiam dizer: "Ah, mas poderiam existir blu-blu-blianianos". De qualquer maneira, o fato é que tem que ter
alguma referência de um outro fora de mim, que determina as minhas considerações sobre ele. Porque eu não posso chegar a essa conclusão, sem ter registrado a vida, sobre tudo. Eu não posso dizer que eu gosto de que eu odeio, por exemplo, né, eh eu experimentei jiló uma vez, não gostei, não quis mais comer jiló na vida. Mas um indivíduo insistiu, insistiu: "Olha, mas esse jiló", eu falei: tá bom, vai, eu vou comer esse jiló", e estava excelente. E de repente eu falei: "Caramba, então o meu contato com o jiló no passado, foi estruturado de tal maneira que o meu paladar, né, conduziu a uma certeza de que, como é ruim, todos vão ser ruim. Eu não abri espaço para considerar a possibilidade, de que alguém poderia atuar dentro, do jiló, junto ao jiló, de maneira em que eu gostasse. Foi preciso que o indivíduo insistisse, insistisse, né, e eu respirei fundo e falei: "Tá bom, eu vou experimentar isso". Veja, de novo, eu preciso ter algum objeto, externo a mim, né, alguma coisa, uma outra coisa que não eu, para, pensar como eu lido com essa coisa não eu. Eh, por outro lado, pessoal, quando eu lido com essa coisa não eu, que me leva a ter uma resposta afetiva na direção dela, o que acontece? Eu descubro que eu tenho raiva disso. Eu tenho então, esse espaço dentro da minha consciência que revela as tonalidades afetivas que eu dirijo para várias e várias coisas, mas elas precisam estar ali na forma de um objeto registrado. E claro, aí eu descubro a partir desse outro, por isso que nós vamos chamar de consciência. Eu tenho uma ciência, eu tenho uma percepção agora mais lúcida, de que através desse outro eu tenho raiva de determinadas coisas, ou eu tenho desejo para determinadas coisas, e além disso eu produzo movimentos, na direção dessas coisas, favoráveis ou desfavoráveis à minha concepção. Eh O nosso trabalho como analista é analisar esse fenômeno. Me diga com quem andas e te direi quem és, né. Se Pedro fala de Paulo, eu conheço Pedro, não conheço Paulo. E as considerações que essas pessoas vão fazer são partes dela mesma. Eu não tenho uma experiência, na direção do outro que não seja uma experiência subjetiva. As pessoas podem dizer: "Ah, mas se você bater na criança, ela vai ficar traumatizada". E eu vou dizer: "Mas espera, por que você bateria numa criança? É porque ela fez algo cuja resposta dentro de você é, entendam, uma resposta que está na consciência do indivíduo, ativada por um complexo de carga afetiva, foi bater na criança. Nesse instante, a própria criança, através de um outro, meu pai, minha mãe, meu vizinho, reconhece que ela participou de um evento. Então ela é consciente de que participou daquele evento. É um evento que, por exemplo, pode sugerir que
ao não entender matemática, por exemplo, né? Eu sou punido, pelo professor, pelos meus pais, porque não vou passar de ano, e se eu não vou passar de ano, então algo vai acontecer comigo na história, da consciência dos meus pais. Eles vão pensar, uma maneira de ver a vida, me incluindo nessa maneira e tentando, então, me censurar ou estimular de acordo com um conjunto, né, de complexos que cercam o eu do indivíduo. E eu vou ter uma resposta na direção dessa ação, na direção dessa cena, cuja conclusão é feita, vejam, pessoal, afetivamente, no conjunto de elementos que eu tenho em torno do ego, para ele considerar o fenômeno. Ele não pode ter uma ação que não esteja presente no seu campo de ação. Então, essa é a função do complexo do ego, do complexo do eu. Ele só pode reagir diante de um sistema, não sei se vocês estão começando a entender, né? Eu só posso reagir diante de um sistema mediante aquilo que eu sou ciente, a partir da inclusão dessa ciência, né, com um outro. Eu não chego a essa conclusão, sozinho. Então, veja, numa provocação ainda precoce, nós poderíamos dizer, então, que o ser humano tem um sem fim de alternativas, desde que isso passe pela consciência. Desde que, de alguma maneira, eu seja apresentado para essa experiência de modo a incluir no meu acervo as emoções que derivaram desse encontro. Então, eu vou chegar a algumas disposições, a favor ou contra, hostil ou benevolentemente, sobre aquilo que se acrescentou em mim. Alguém pode dizer, mas isso, então, pode ser traumático na medida em que uma criança recebeu, uma surra indevida, frente a um crime cometido. Eu digo, não é traumático. Eu poderia considerar como tal, numa normativa, né, numa explicação pedagógica, mas o que eu estou defendendo, o que a linha defende, é que essa instrução que vem dos pais, a instrução que vem deles, faz parte do campo de ações que eles têm disposição para usar. Então, nesse instante, o pai vai olhar para a criança e vai reagir na direção dela com um conjunto de estímulos próprios. Entendam, a própria criança, enquanto criança, enquanto dois, e aí vem uma peça importante, enquanto gênero dessa criança. E aqui nós só vamos considerar o masculino e o feminino do ponto de vista arquetípico. E depois a gente desenvolve para outras considerações. É só a título de tentarmos pensar nas duas ênfases que a vida oferece. E essa pedagogia ela é sempre complementar. Se eu olho para o menino com uma visão, eu vou olhar a menina com uma visão complementar. De tal maneira que os dois se somam numa estrutura também complexual dos pais. Veja, se vocês colocarem tratos à bola, né,
Quem não conhece essa gíria, então, é sinal que eu já devo estar indo para outra vida, né, porque é antiga. Mas vocês podem usar a cabeça para pensar isso e falar: "Caramba, quantas coisas então podem sair disso?". Se eu vejo uma coisa, se essa coisa que eu vejo me é apresentada pelos meus pais de tal maneira, né, que a apresentação deles sobre esse ponto, me castiga ou me afeta com as emoções deles, então agora, eu tenho um conjunto de elementos para considerar o que é a realidade. Mas entendam que não dá, então, para dizer que isso é a realidade. Dá para dizer que é o sistema, que me é oferecido como tal, na subjetividade, nas considerações dos meus pais, eu recebo, então, uma herança psíquica da realidade que vai se tornar a minha realidade. O que mais, estamos enxergando aí, pessoal? Veja que, a partir daí, para mim fica muito claro, que essa estrutura do eu, esses complexos que vão cercar o indivíduo, essa consciência, que está na relação de qualquer ser humano quando nasce, com o seu mundo, né, recebe então um conjunto de ferramentas para lidar com esse mundo. E que, à medida que a própria criança se desenvolve também, as dificuldades que ela vai encontrando aí a partir de si mesma. Fiquem à vontade aí para pensarem sobre tudo. Bom, mas, onde começa essa história? Qual é a origem, então, dessa consciência? Como o ser humano chega, como os meus pais chegaram a esse pensar sobre a realidade, tonalizado as suas ações por complexos que estão na consciência deles, que servem ao ego, como, opções de ação. Então, devemos supor que aqui, nesse ponto, eu nasci e os meus pais dizem: "Essa é a condição da vida". Mas vamos levar os nossos pais lá para trás, quando os nossos avós disseram para eles: "Essa é a condição da vida". Veja, a complexidade do sistema implica que, nesse instante dos avós, e assim a gente vai lá para trás, mas nesse instante dos avós, a realidade tinha um conjunto de valores, um conjunto de estímulos, para o desejo próprios dessa época. E assim nós vamos recuando no tempo. Então cada geração é informada, da realidade pela geração anterior. De tal modo que a geração seguinte faz o quê então, pessoal? Na complexidade do sistema. Olha, eu poderia dizer que, alguém disse lá atrás: "Puxa, seria muito bom se eu não precisasse de ficha para jogar no celular". No celular não, eu já ultrapassei. No telefone público, que porra, fica nessa fila enorme, né, quem tem 30 anos não conhece isso, e aí o cara tá lá brigando com a namorada que está desmanchando dele, ele, pelo amor de Deus, e vai colocando ficha, e você fica esperando, e a fila cresce atrás de você, você fala: "Meu Deus, alguém tem que inventar uma coisa que melhore isso, porque, se a namorada não resolver isso logo, né,
nós não vamos resolver o nosso problema, a não ser que a gente enche de porrada o indivíduo, perdeu playboy, você acabou, vai seguir tua vida, não enche o saco. E aí as pessoas começaram, claro, juntando ciências, né, a produzir um sistema mais eficaz. E agora a gente pode dizer: "Eu não volto no passado de jeito nenhum, com fichinha na mão, né, com telefone fixo, não, não volto". Com o pessoal, né, eu tinha uma construtora nos anos 80. Para fechar negócio numa construtora nos anos 80, vocês não imaginam como era, né, você tinha que ir até a obra, medir tudo, voltar, fazer um orçamento para o cliente, você ia voltava para o cliente com o orçamento, ele não estava lá, você falava: "Ah, meu Deus, hoje ele já foi viajar, só segunda-feira", aí você volta na segunda-feira, meu Deus do céu, pessoal, eu não sei, né, como a gente podia ter lucro naquele tempo. E hoje é tudo papum. Você não sai de casa, não precisa fazer nada, você faz tudo aqui. Claro, se você tiver algumas ferramentas, mas elas existem. Já existem programas de computador que o arquiteto manda para a construtora: "Olha, vai ser desse jeito", na construtora já tem o fornecedor e imediatamente o computador já manda o valor do orçamento. E que já vai ficar lá no e-mail do cara, já vai ficar no WhatsApp, eu não se ele falar não ou sim, já não é mais problema meu. Entende então, pessoal, nesse exemplo que eu estou dizendo da matemática, da evolução, que a consciência ela aumenta mediante o estresse da geração anterior. Daríamos para dizer que a angústia da geração anterior, vai produzir uma apresentação da angústia para os seus filhos através da ação da geração anterior sobre a criança, dizendo: "Ó, meu filho, você se lascou, o que eu tenho como opção para você, para te educar, é porrada mesmo, é chinelada na bunda, é ameaçar com fio de ferro. Então, você se vira com isso, olha para você mesmo e diz: assim não dá", e segue em frente, modificando então um jeito de intervir nos seus filhos diferente disso. Vamos então voltando lá para trás, para a gente entender algumas coisas. Se vocês estão entendendo, eu estou tentando definir o que é consciência, né? Eu só posso ampliá-la mediante um outro. O que é o complexo? O complexo, então, não é uma coisa, como se você injetasse no sangue ou ensinasse numa lousa, eh, ou numa tela de computador. É um sistema dinâmico de ampliação do contato do ser humano, com a sua história, e com a vida. Então, se nós voltarmos lá atrás, eu fico imaginando o primeiro ser humano que ampliou a consciência, né, devia estar passando em cima de, uma circunstância qualquer, olhou para um pé de mandioca e falou: "Ué, o que será que é aquilo?". Mas veja, pessoal, há aí um outro fator que vai intervir, que é muito importante na terapia. A consciência não é algo que eu estou com os olhos fechados para alguma coisa e eu simplesmente abro. Aí vão entrar outros fatores. Consciência não é conquistada no momento, ela é conquistada numa construção de complexos, sendo sistematicamente levados à consciência do indivíduo, até que, como um quebra-cabeça, eles se ajustam numa clareza. "Nossa, eu entendi".
Então, a ideia é que o ser humano está de olho fechado e, de repente, ele viu uma coisa passando, ele falou: "Ué, alguma coisa passou na minha frente". Na terapia é muito comum isso. Algumas pessoas falam, eu até brinquei ontem na outra aula, né, com um tema que não é esse, mas que estava dentro de uma outra estruturação, é que eu recomponho em algumas aulas essa aula mesmo, uma parte dela, para lembrar as pessoas para onde nós estamos indo. E alguns clientes, na sessão têm um insight, né, importante, eles falam: "Nossa, agora eu entendi". Saem, quando viram a esquina, esquecem tudo. Aí, na sessão seguinte, eles falam: "Puxa, que eu sabia que foi legal, eu vi, mas por que eu esqueci tudo?". Não, você não esqueceu. A sua consciência se prepara, para ajustar aquele fato a uma ação. Pessoal, não é difícil vocês entenderem que nós temos uma série de coisas no nosso entorno. E a consciência não pode simplesmente instalar dentro de você, né, e você ter uma atitude radical frente a todo o seu sistema de vínculos. Você vai precisar, construir lentamente uma ação. Se você, olha para uma pessoa, por exemplo, e são histórias que acontecem, e a pessoa, né, se apresenta, você apresenta isso para o seu analista dizendo: "Meu marido é um chato de galocha". Eu falo: "Tá, e por que ele é chato?". "Ah, porque ele faz isso, 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 isso". Não esqueçam, quem está vendo, quem tem o filtro é o indivíduo. As tonalidades afetivas, colocam esses, adjetivos, esses predicados no outro, na referência que eu tenho, referência a essa tonalizada. Eu não vou dizer que é chato uma pessoa sem nada. É uma pessoa chata porque ela faz algo que eu considero chato. E que, portanto, ela é chata. Uma outra pessoa vai achar divertido aquilo. "Nossa, mas ele não é chato, ele é muito engraçado quando ele faz aquilo". Não, é porque não é você que ele ironiza. Ah, entendi. Então você se sente prejudicada pela consideração dele. Não, aí é outro assunto. A gente vê que em política isso é um tom, comum. "Ah, o que ele falou não é verdade". "Não, não, não, é o outro que mentiu", e assim por diante. Cada um vai pegar, vai emprestar, não aquilo que lhe interessa, como se fosse, uma predisposição para acreditar naquilo. É simplesmente uma resposta emocional sobre aquilo. Eu tenho raiva mesmo. E essa pessoa, então, que fica repetindo que o marido é chato, então nós temos aí uma referência de carga afetiva. Quanto tempo ela vai levar para mudar o olhar, e para acrescentar o marido dentro de um outro contexto? Aí vocês podem me dizer: "Ah, mas o marido pode ser chato?". Pode, mas se ela tivesse então que, imediatamente constatar essa chatice e dizer para ele: "Olha, não vai dar", ok. O fato é que ela repete, às vezes, nesse caso em particular, ela repetiu 10 anos de sessões. Claro que não foi só isso, mas o tom, a referência nossa era quão chato era o marido. Sistematicamente, quando ela melhorava um pouco, ela devolvia o marido chato. Entendam que esse é o ponto complexual. Essa irritação, esse afeto que, né, que tortura o indivíduo,
é um complexo tentando rever a realidade para encaixar um novo comportamento. Vamos voltar lá atrás, o indivíduo vê o pé de mandioca, sente alguma coisa quando passa por aquele pé de mandioca, mas deixa passar. Meses depois, ele vê de novo o pé de mandioca, como se o pé de mandioca falava, eu. E um dia ele vai até lá e puxa o pé de mandioca e descobre que dá para comer. E talvez, depois disso, ele também descobre como plantar. É nesse sentido que a consciência se amplia. Eu preciso ter um enunciado, uma situação estressante, que exige que a próxima ação que eu vou desenvolver, já que o enunciado supõe, na expressão que eu estou insatisfeito com essa atitude, eu estou insatisfeito com essa atitude, e agora tem uma tensão, que eu chamo de enunciado, tem uma tensão que quer me empurrar para uma situação mais equilibrada e satisfatória. De tal maneira que a evolução pede que eu leve o que eu descobri, para as pessoas à minha volta. Olha, porque a gente pode pensar, por exemplo, no Facebook. Foi um projeto para reunir pessoas e convidá-las para atividades na faculdade. E depois foi ganhando corpo, até que as pessoas envolvidas, né, descobriram que aquilo podia ser um projeto economicamente importante para eles e importante para a sociedade. Como de fato foi, eu digo foi, porque hoje está em queda, né, a importância, novos aplicativos, novas plataformas surgiram, e as pessoas mais jovens preferem outros ambientes para convidar e se relacionar com seus amigos. Mas é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de uma necessidade na angústia, que produzia uma tensão, um enunciado, como vamos resolver isso, e logo em seguida, esse enunciado, então, produz a ação necessária. Mas, pessoal, eu preciso aumentar a minha consciência. Eu preciso acrescentar uma ação em mim que não existia na minha herança, e que, a partir das dificuldades encontradas, no jeito em que eu vou administrar a minha realidade, eu fico pensando como melhorar isso. Se vocês também estão entendendo, e é a sugestão que eu estou montando, esse fenômeno não ocorre, de tal maneira em que o indivíduo ele é uma espécie de agente, da ação. Eu digo que ele é muito mais um paciente da ação, quer dizer, a ação é que o toma, e também vocês podem pensar nas consequências do que eu estou dizendo. A ação o toma, pessoal, ele recebe uma herança de realidade, sofre o estresse disso. A partir do estresse disso, ele começa a pensar em soluções para isso. Nós podemos colocar um coletivo inteiro dentro desse contexto. Ninguém quis nascer daquele jeito, ninguém quis nascer ali ou aqui. Não é uma coisa que alguém decidiu. Nós nascemos onde temos que nascer, herdamos as condições de vida e de pensamento e de ações dos nossos parentes, né, e vamos então seguir em frente, com essa herança. Antigamente era uma maldição, né, se vocês entenderem. Por que era uma maldição?
porque uma geração informava a outra do que era a realidade e a outra geração recebia essa realidade quase que com o mesmo tipo, de circunstância. A primeira vez que eu dancei na vida, eu dancei bolero, quando eu tinha 12 anos. Meu pai dançava bolero, meu avô dançava bolero, e eu demorei 6 anos para encontrar o rock ou outras coisas. Então veja que o que eu quero dizer é que em pleno século XX, por exemplo, o bolero era uma música que era tocada e que se inseria em várias gerações, sem ainda uma amplificação. Claro que já haviam outras pessoas, já se envolvendo com Beatles, com Rolling Stones, essas coisas, mas eu demorei mais. Por quê, né? Porque o meu ambiente não tinha espaço para uma modernização. E quanto mais para trás nós formos, mais gerações, cabiam dentro das mesmas verdades. E é isso que nós vamos, dizer que há uma entropia no sistema. Quanto mais nós nos afastamos, mais simples era o sistema. E mais a consciência humana lidava com esse sistema no limite, né, dos seus complexos, se vocês estão me entendendo. Então, se eu tenho aqui o início, o pé de mandioca, ou seja, a comida era a coisa mais importante. Comida, sobrevivência, claro, tinha que lutar contra outros animais, mas ninguém estava pensando em telefone, em rádio, em televisão, ninguém estava pensando nem na roda ainda. As pessoas estavam lidando com uma vida restrita, e extremamente cansativa. Apesar do Harari dizer no livro Sapiens dele que o ser humano antigo era mais tranquilo, eu digo, não, era mais tranquilo, mas para ele aquilo era terrível. Para nós aqui, você vai dizer, é muito fácil falar disso. Se vocês assistirem o filme Silêncio, do Martin Scorsese, que é a história, né, de evangelistas, não sei se eram, eu sei que eram da Igreja Católica tentando fazer evangelização no Japão, no século XV, por aí. Aí vocês vão ver o contraste disso que eu estou dizendo, como uma visão vinda dos jesuítas, se eu não me engano, para o Japão, tinha uma tecnologia e como os japoneses interviram numa filosofia. Ou seja, esse aspecto da consciência, né, se traduz numa influência de atividades que se desenvolveram em vários lugares, diferenciadas de outros lugares. E hoje a gente pode, eu acho que não pode, mas pode comer sashimi com manga. Sashimi não, sushi com manga. Para o oriental isso é horrível. Da mesma maneira que pizza com ketchup. É horrível para os italianos e coisas desse tipo. Por quê, né? Porque nós temos uma tradição, o outro nos apresenta uma opção que a minha tradição não acolhe de imediato. Eu preciso de uma segunda geração ou de uma próxima geração que diz, mas na boa, eu ponho ketchup fácil na pizza. É uma maravilha sushi com manga.
porque a nova geração já se desaprendeu, né, se desprendeu, melhor dizendo, do sistema anterior. Eh, então, vamos dizer que a consciência, ela cresce na medida em que eu tenho enunciados, em que eu sou ativado não por mim, porque eu sou aquele que observa, percebe? E que ativado pelos complexos, eu amplio a minha consciência, de tal maneira que aquilo que não era visível antes se torna visível agora. O Vejam, sem complicar nesse encontro de hoje, que vai ficar bem mais complicado lá na frente, a ideia é o seguinte, pessoal, quando eu falo de visível, primeiro ele é visível como uma solução no imaginário da pessoa. Nossa, e se eu puser uma mola aqui que vai ligar naquilo ali? E se eu pensei nisso agora. Veja que uma imagem se forma, e eu vou tentar transformar essa imagem no mundo externo, como uma imagem consistente. Eu preciso da matéria, para realizar aquilo que eu imaginei. Bom, quando nós falarmos mais em tipos psicológicos, né, vocês vão ver, que, quem imagina geralmente não faz, quem faz não imagina, né, porque tem disposições diferentes, disposições que se somam. Ou seja, a realidade ela não é feita, para uma unanimidade das pessoas. O que que eu quero dizer com isso? É que os enunciados são diferentes para vários tipos de pessoas. Se depender de mim, por exemplo, meus carros, um tem 20, 45, um tem quase 30 anos e o outro tem quase 20. O da minha esposa tem 2 anos. Porque eu não ligo se meus carros têm 30 anos, eles precisam me levar para cá ou para lá. Eu não preciso de outra coisa deles. Então não tem nenhuma outra funcionalidade o meu carro senão me levar para aqui e para ali, né. Não tem que ter Waze, não tem que ter nada disso, não tem que ter, telefone, não, isso não serve. Então se dependesse de mim a vida, né, os carros, né, a fábrica de carros já tinha desaparecido ou estavam vendendo o mesmo carro para sempre, porque os meus enunciados vão num outro âmbito. Enquanto que, né, um mecânico tem um enunciado próprio, do seu estado de ação. Vejam que com isso nós temos, um sem fim de seres humanos agindo naquilo que vamos considerar como realidade, movidos por enunciados próprios, que têm finalidades que se somam. Todas elas são finalidades complementares, uma se junta à outra, né. E com isso também nós vamos ter um outro fenômeno, pessoal. Bom, se vocês estão entendendo as dinâmicas, veja, eu digo, a natureza não precisava, ter uma estrutura de homem e mulher para gerar os seus filhos. Tecnicamente falando, já que vamos colocar Deus nessa história, Deus pode dizer: "Ah, vou fazer um hermafrodita e está pronto". Não, a natureza produziu, uma estrutura que nós chamamos de simbólica, né. Existe, um aspecto, né, fálico e um aspecto, né, uterino.
Veja, isso é simbólico no seguinte sentido, não é, pessoal? Eh, Vejam que para a sociedade humana crescer, algumas situações estão estruturadas de maneira potencial, como eu estou sugerindo aqui, seja nas especificidades, seja no tom da leitura do mesmo evento. Ou seja, complexos diferentes são ativados nas heranças, não é difícil entender. Se eu pegar, então, o ser humano espalhado por esse planeta todo, há 200.000, 300.000 anos atrás, estruturando a consciência, sistematicamente desde então. E essa estrutura precisaria sempre de uma tonalidade feminina e de uma tonalidade masculina. Isso vai definir muito mais o que homens precisam para aumentar a sua consciência e o que mulheres precisam para aumentar a sua consciência. Porque as funções são diferentes. Se, por um lado, não é, as dificuldades da mulher durante toda a espécie humana, né, todo o período do Homo sapiens sapiens, tinha uma determinada função, as preocupações das mulheres sempre se desenvolveram nessa função. As angústias próprias das mulheres exigiam concepções próprias delas, até hoje. Hoje, eu estou explicando isso porque isso também faz parte. O mesmo evento é visto por homens e mulheres de maneira diferente. As mulheres tendem a ser mais afetivas para um evento e os homens tendem a ser mais frios. E não é uma condição, entendam, que tenha uma intencionalidade embutida. São aspectos, nós vamos discutir isso com o tempo. Mas uma cena típica é aquela da criança que chega em casa, me bateram na escola. Eu já assisti essa cena N vezes. E o pai diz assim, vai lá e enche eles de porrada. O que eles estão pensando? E a mãe diz, não, 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 deixa que eu vou lá e resolvo. Veja que são tons. O pai vamos colocar assim, tem disposições para dizer, vai lá e enche eles de porrada. Porque é um aspecto ainda, né, desenvolvido nos últimos milênios, mais masculino da personalidade. E a mulher diz, não, coitadinho, não é hora dele ir lá brigar, deixa que eu vou lá resolver. E normalmente eu falo para esses pais, olha, olhem nos olhos dele, é uma história real, e digam para ele, você vai saber resolver isso. Transfiram uma confiança para a criança e digam para ela, vai lá e resolve. E esse menino em questão resolveu. Eram 3 meninos que batiam nele, ele falou para os 3, eu nunca mais vou ser amigo de vocês, nunca mais. E 2 falaram, não era bem assim, era só uma brincadeira, pô. E o outro falou, eu não quero ser seu amigo mesmo. E aí tomou um soco, e ele usou as duas medidas. Deixa eu ver se eu vou usar a conversa ou se eu vou usar a porrada. Então ele usou a conversa que a mãe sugeriu e usou a porrada que o pai sugeriu, consertou a situação. Mas vejam que, se vocês também estão entendendo o que nós estamos conduzindo aqui, essa situação só poderia ser experimentada numa complementação, né, diante da sugestão que a criança teria um espaço para acessar as soluções dentro dela,
compondo com os pais. O que eu quero dizer com isso nesse momento do nosso encontro, pessoal? Que estamos numa época em que os tons mais masculinos ficavam mais acentuados no homem e os tons femininos mais acentuados na mulher. E isso foi definindo, então, uma série, né, de, vamos dizer, certezas, leis, discriminações, onde o aspecto historicamente feminino tinha um papel sistemático, que era, né, é simples de entender, que era produzir homens, principalmente, porque se nós pegarmos algumas guerras, a Guerra dos 100 Anos, não era a Guerra Franco-Prussiana, mas a Guerra dos 100 Anos, ela parou várias vezes, porque não tinha mais soldados dos dois lados. Então, eles faziam uma trégua de 5 anos para repor a tropa. E se nós pensarmos que era uma guerra que envolvia o centro da Europa, e que num determinado momento não tinham homens suficientes nenhum dos dois lados, daria para, na matemática, supor que hoje teríamos muito mais mulheres na Europa do que homens, porque elas não morreram. Mas não é assim, a natureza equilibrou de novo, nasciam mais homens do que mulheres para repor a tropa. O que eu quero dizer com isso é que as soluções para os problemas, elas não partem de uma estrutura que poderíamos chamar de racional. Elas partem dos complexos, e partem dos enunciados. Então, são os enunciados e os complexos junto a partir da consciência do conflito que vão dar soluções. Eh, Pessoal, a aula de hoje, né, consiste em apresentar consciência, expandir a ideia de complexos e afetos complexuais, colocar dentro disso uma complexidade cada vez maior no sistema, ou seja, as perguntas ficam cada vez mais complexas, exigindo mais complexos na consciência, de tal maneira que o ser humano lida com decisões muito mais complicadas do que lidava há 2000 anos. Uma criança, vamos dizer, esperta de 10 anos longe, administraria o Império Romano com um pé nas costas. Tamanha era a simplicidade do sistema do Império Romano, diante das exigências de sobreviver no século XXI. E com isso o que eu sugiro? Que os nossos clientes, não é, eles estão no século XXI, trazem uma bagagem genética, filogenética, ou seja, psicológica, estruturada por milhares de anos. Se nós não contemplarmos um olhar para isso que eu defendo, né, para a teoria que eu defendo, então o nosso olhar poderia ser um olhar de casualidades. Ah, você está dando azar. Ou aí também vem uma situação polêmica, porque, veja, você pode dizer para uma pessoa, então saia do casamento com o seu marido chato, mas ela não vai sair, né, porque não tem esse arbítrio para sair. Se vocês entendem, tudo que eu estou sugerindo é que a evolução humana, ela precisa, é imprescindível para a espécie humana, que os seres humanos estejam inseridos dentro do estresse.
de tal modo, né, que é do estresse, da consciência, eu entender de onde vem a agressão. É como eu herdei a ideia de que aquele é um agressor, que elementos ele tem para me agredir. Quem me ensinou, quem me deixou, né, com com as leituras, com as ferramentas, daquilo que eu tenho que, me envolver. Não sei se vocês vão você ia perguntar, Rafael? É mais uma angústia do que uma pergunta, mas se eu estou acompanhando, Ou as 2 é, coisas? Se você é, entendeu a aula, são as 2 coisas, né. se a consciência parece crescer exponencialmente quando você fala das gerações, Sim. e ela é ligada a uma angústia, então a angústia também cresce exponencialmente. Ah, diria acho que não exatamente, o Rafael, enquanto angústia. Então, ela tem uma medida que vai depender muito de quanto você, dentro do enunciado, sofre as consequências do limite herdado, se você está me entendendo. Uhum, Então, quanto menos ferramentas você tem à sua disposição pela herança herdada, maior é a angústia. E sempre vai ser uma angústia maior quando a criança tem um menos ferramentas. alimento, tem um alimento menos nutritivo. É como se você, a gente pode dizer que povos que nasceram, que se desenvolveram em regiões de grande produtividade de alimentos são mais folgados, são mais matriarcados, né? Porque eles são mais atrelados à mãe natureza. Esse é um outro tema que também se desenvolve, como brasileiros mesmos, italianos, são povos que não sofreram muito, eles comem bem, Hum. então eles não desenvolvem tecnologia suficiente, né? Porque não são competitivos. Vocês vão ver, quando nós falarmos em tipos psicológicos, que isso é um evento comum no planeta, né? E aí tem um estresse próprio dessa instância, né, de inserção. Enquanto que povos que ficavam nas montanhas, nos desertos, nas ilhas, tiveram que desenvolver mais tecnologia ou pelo menos mais mecanismos de sobrevivência. Então vocês vão ver que eles são mais bélicos, beligerantes, eles são mais agressivos em relação ao mundo, né? Porque Uhum. não tem acesso à comida. Então dá para dizer que, por um lado, a angústia de alguém que tem uma referência de sobrevivência mais ampla é menor, né, do que a angústia daquele que tem uma retaguarda de inimigos consistentes. Uhum. E é aí que eu vou defender a ideia que quanto menos inimigos você tiver, menos, ou seja, quanto menos você sentir dentro de você, né, dentro de você, que aquela pessoa é um inimigo, o meu cliente, que nunca viu um ucraniano, tem um inimigo. Não foi ele que inventou esse inimigo, que ele não conhece ucranianos. Mas a família diz, os ucranianos são assim. É, aí a gente começa a pensar que tem uma dualidade nessa consciência anterior. Se de uma forma ela te dá ferramentas para lidar com o mundo, de outra forma ela te traz uma maldição também de não expandir sua própria consciência. Seria alguma coisa por aí. É ao contrário, inverte a bola, né? Ela te dá uma limitação de ferramentas, Hum, mas ela mesma, a geração mesma, sofreu as consequências disso. Então, quando um filho nasce, ele já é a resposta da angústia da geração anterior. Ele tem que receber isso, né? Ele recebe esse projeto,
se nós pegarmos um pouco a teoria mais lacaniana da coisa, não é? Então você vê que os pais desejam que o seu filho seja desse jeito, porque eles acreditam que esse jeito que eles desejam é o jeito certo. E aí a criança, né, que deseja ser o desejo dos pais, nunca vai ser feliz. Porque o desejo dos pais é um desejo vencido. Eu quero que o meu filho seja uma coisa que, às vezes, lá na frente nem precisa mais ser. Mas eu vou tentar ser o que os meus pais querem que eu seja. Por quê, né? Porque eu tenho que ser, na minha leitura, né, um perfeito portador do mal-estar deles. Quer dizer, perfeito no sentido da angústia deles que recai em mim. Entende? Eu emito uma pedagogia sobre o meu filho, eu bato nele, eu o castigo, e isso ainda é comum no planeta, essa pedagogia de inibir a ação da criança, a partir de violência, a partir de ameaças, a partir de castigos, mas algumas famílias já estão sendo construídas não é numa tolerância, mas numa autoconfiança. E aí a criança vai crescer com mais potencial, já que os inimigos cedem, né, para se introspectar, ou seja, para olhar para si mesma, recuando da ideia de que eu tenho que primeiro me proteger dos outros. Se nós fizermos uma alusão alimentar, você vai ver que o sistema é bem assim. Aqueles que produziam alimento, né, nos vales férteis, por sua vez, tinham uma condição de tranquilidade maior. Por outro lado, aqueles que não tinham os alimentos tinham uma ferocidade, vinham para cima deles, matando, roubando e principalmente estuprando as mulheres. Por que principalmente? Porque era uma ideia de contaminar os próximos herdeiros de uma belicosidade também. Eu vou olhar antropologicamente a história humana e não traumatologicamente a história humana. Então, o que eu quero dizer quanto mais diplomacia, quanto mais diálogo você constrói, quanto mais dialética você constrói, menos inimigos você tem, e mais você consegue produzir uma argumentação elevando o status da complexidade. Então, você tem um ambiente mais complexo. Veja, se a minha cliente fica reclamando 10 anos do marido chato dela, ela está perdendo um tempo da vida dela, dentro dela, numa herança de ver o marido com o inimigo. Ela perde esse tempo. Eu brinco com os meus clientes que uma hora vai sobrar tempo de você para você. E aí eu não sei o que você vai fazer. Mas se você se concentrar em você, você é capaz de resolver enunciados mais complexos do que se você se espalhar em várias necessidades. E a herança da geração seguinte é mais estável do que a anterior. Entende o que eu vou chamar de estabilidade? É um espaço de convivência mais harmônico dentro dos casamentos, junto à sociedade e na transmissão para as gerações futuras. Aí alguém já me disse, mas então é utópico, então lá na frente não vai ter problemas? Não, vão ter outros problemas. Problemas da evolução. Mas veja, eu não sei quais são esses problemas. Eu sei que os problemas do futuro exigem mais concentração do indivíduo.
Porque E ele já pressupõe tudo que veio antes de alguma forma, né? Então ele é mais complexo. ele é mais complexo. Então eu preciso de pessoas não tão espalhadas e defensivas, mas unidas. E essa união é primeiro instalada no indivíduo. Sou eu quem primeiro instala isso em mim. A consciência ela vai se desenvolvendo paulatinamente. Ela atinge uma faixa da população, depois essa faixa vai gerando, né, vai produzindo gerações mais estáveis, que vão interferindo até que você tenha lá na frente uma situação mais estável. Conforme a gente vai andando, a gente vai, eu vou colocando isso e vai assistindo isso na terapia. A terapia, ela tem uma perspectiva instalada, e essa perspectiva instalada, ela é autônoma na sua busca. O Jung estrutura isso quando ele fala de religião, e nós vamos também enxergar. Se vocês estão entendendo, tudo aquilo que acontece em mim parte de mim para mim. Sou eu quem vê a realidade desse jeito e sou eu quem sofre sobre como eu vejo a realidade. Não é ela quem me afeta, né? Sou eu que estou afetado. O meu cliente, se encontrar um ucraniano, ele pode até dizer, esse é um ucraniano bom, mas a própria fala já indica que ele fez uma concessão nele para que um ucraniano que não tinha esse espaço seja inserido como um cara legal. Pensa amplamente nisso em termos discriminatórios, Rafael. Quem discrimina quem? Qual é a base da discriminação, né? Nunca é o outro, sou eu. Quem discrimina é o discriminado. Mas é complicado de entender isso, né? Porque parece que aquele que discrimina está instalado no poder, por isso ele pode discriminar. Mas eu questiono tudo isso, eu questiono com os clientes qual é a vantagem de você ter um inimigo. Na verdade, o tema seria conveniência. Eu não sei se vocês estão entendendo, pessoal, que tudo isso é tonalizado na consciência do indivíduo. Não é um fator subjetivo autônomo, é um fator subjetivo herdado. E não é herdado simplesmente de uma geração anterior. Faz parte da vida em desenvolvimento, solucionando enigmas cada vez mais complexos. Porque etnias que viveram em vales, como eu falei, tinham problemas menores com alimentação e maiores com quem, né? Com os inimigos que não tinham alimento. E aqueles que não tinham alimento tinham que, para sobreviver, atacar aqueles que tinham. Por que eles não dialogaram? Não dialogaram porque esse é um fenômeno que nós vamos discutir. No final, as estruturas dentro de cada um de nós, o aspecto masculino e feminino, ele não está em conflito lá fora, ele está em conflito dentro de nós. A criança, ela simbolicamente, ela nasce e ela tem duas estruturas. A mãe e o pai. Não importa aí, é simbólico, não importa como essa criança
vai se desenvolver depois, onde ela vai parar, se ela vai ser adotada, se 2 homens cuidam dela, se 2 mulheres cuidam dela, se ela vai ser vendida. O fato é que essas estruturas simbólicas vão conduzir a criança entre 2 sistemas. Toda a psicogênese, toda a cosmogênese se assemelha. O que significa que o Sol, né, se separou, né, da Terra e que a consciência cabe entre o céu e a Terra. Ela cabe dentro de dois esforços, 2 tendências. Uma tendência que acolhe o indivíduo e uma tendência que empurra o indivíduo. E por que essas tendências existem? Porque o aspecto masculino diz, vai lá e bate nos seus amiguinhos, como o bárbaro descia das montanhas e descia um cacete naqueles que se alimentavam da grande mãe terra. E porque aqueles que estavam ali na grande mãe terra eram mais pacíficos do que aqueles que vinham da montanha, pessoal. Não olhem isso com um olhar discriminatório, mas olhem isso do ponto de vista psíquico da coisa, da vontade humana, da disposição humana para fazer aquilo que tinha que fazer no ambiente que lhe era reservado para morar, viver e progredir. Se vocês vão entendendo isso devagarzinho. Como os afetos, as raivas, os medos se instalam, como todas essas emoções, todos esses afetos funcionam como sintomas. Porque essa história humana está em cada um dos nossos clientes. Desde o beligerante, do cliente que põe uma arma em cima da mesa. Hoje em dia, sem a presencial mais ostensiva, não existe mais, mas eu tive vários clientes que deixavam um monte de armas na mesa. Delegados, policiais, de tão inseguros que eles eram. E eu falava, cara, eu juro, um deles veio com 3 armas. E eu falei, é melhor não vir para a sessão de terapia com as suas armas, né? O seu inimigo não está aqui. Infelizmente, né, esse cliente melhorou muito, deixou de ser delegado, virou juiz, constituiu família, e uma parte da família dele ainda frequenta as terapias. Mas esse cara das 3 armas ainda é perturbado. E vocês vão ver, né, que essas perturbações, tanto mais quanto você tem um sistema neurótico, e o que nós vamos chamar de sistema neurótico? A incapacidade do indivíduo se estabilizar, né, contendo a sua imaginação e olhando a realidade de maneira mais estável. É uma outra formulação para dizer que quanto mais inimigos eu tiver lá fora, mais neurótico eu sou. E se o número desses inimigos subirem para o total da humanidade, eu sou psicótico. E dificilmente eu vou conseguir reverter isso. Dificilmente. Há uma hoje chance, né, de melhorarmos a neurose, impedir que a neurose aconteça do ponto de vista, né, grave, é possível, mas do ponto de vista da neurose não é, porque eu tenho que ter um estresse na herança que eu recebo, pessoal.
porque aquilo que eu recebo não funciona para mim. Eu estava explicando, né, que se eu desejar ser o desejo dos meus pais, eu nem nasci, porque eu não posso ser uma coisa que já não existe mais para ser feita. Entende? Não é nada mais que eu possa fazer. Eu não posso inventar a pólvora de novo, porque ela já foi inventada, alguém já fez isso, não é a minha angústia essa. E se meus pais querem que eu seja engenheiro, e eu estou falando seriamente, qualquer profissão que há 50 anos atrás era a melhor opção possível, hoje não é. Então, eles queriam que eu fosse, eu passei por isso, alguém que não poderia ser. É por isso que eu me tornei psicanalista quando eu vi que a minha crise dos 20 e poucos anos era a crise de que eu nunca seria o que os meus pais queriam que eu fosse. E aí eu não tinha horizonte. Quem eu vou ser se não posso mais ser aquilo que diziam que eu teria que ser? Vocês vão ver que esse drama custa para os nossos clientes, às vezes, décadas de terapia. Para eles escaparem de uma sociedade vencida, que não tem, veja, que não tem mais narrativa alguma sobre tudo, que não tem valores mais que precisam ser levados adiante. Porque aqueles valores serviram para constituir o desenvolvimento da sociedade humana até ali. E agora ela precisa seguir em frente, com novas disposições. Então, eh, em tudo isso que eu estou discutindo com vocês hoje, né, é uma tentativa, no mínimo, de vocês duvidarem das suas certezas, né, de olharem e falar, né, não sei o que é certo. E com isso vocês adiantam um conflito emergente, né, porque ao olhar para aquilo que vocês não veem, ou seja, sabendo que tem algo que certamente vocês não estão vendo, eh, a busca se torna consciente. Não sei se fica claro, pessoal, que a busca ficando consciente, isso se acrescenta na psique humana. Eu não vou defender algo, eu vou ter a sensibilidade de perceber que o que eu defendia já foi, já venceu, não serve. A terapia é um elemento, né, um ambiente dialético. Não é a ideia de um vencer e um perder. É a ideia de um descobrir que precisa de um argumento melhor do que aquele que ele recebeu para atenuar o desgaste que ele tem à sua frente. Eu vou colocar um exemplo. Eu tinha outros exemplos, mas esse cabe muito bem. Uma cliente, então, é casada com um homem que até o casamento com ela era visto como um incapaz pela família dele. E ela o conheceu através do primo dela, dono de uma empresa, e que era amigo, quer dizer, o primo dela era dono de uma empresa, era amigo do namorado dela, que se tornou o marido dela. Então, veja, né, dentro dessa empresa, ela diz: o meu primo é um maluco, ele é arrogante, misógino e blá, blá, blá. E ela casou com um namorado dela, amigo do primo dela, e agora o que acontece? Ela trabalha para o primo dela, dono da empresa,
E o marido dela bebe com o chefe dela, primo dela, e ela liga para o marido dela dizendo, vem para casa. E ele diz, daqui a pouco eu vou. Aí ela liga para a mãe dele e ela diz, ah, vai lá então, vai lá com eles, está vendo? É melhor, né? Deixa eles se divertirem. E aí ela me diz isso, né? Que ela não vai aguentar isso no casamento, se eles vão ficar bebendo a noite toda. E eu disse para ela, você vai ter que ter um argumento, você também é funcionária do seu primo e também coloca o seu primo como esse dono do saber das coisas, né? Você não tem como tirar o seu marido dessa relação enquanto você mesma acha que o seu primo, que você diz que tem um monte de defeitos, é quem lhe paga bem. Então, veja que a dialética aí é que ela não tem o recurso consciente ainda para dizer para o marido, olha, nós temos uma opção melhor do que ser seduzido pelos valores do meu primo. Entende o que nós vamos constituir aí como dialética? Não é um debate em que se vence, mas é um debate do enunciado. Como eu posso ter um casamento e o meu marido mostra a minha impotência quando ele diz, fico daquele lado. Eu estou falando, porque são clientes mesmo, né? A moça do marido chato, essa moça do marido que bebe com o primo dela, que é o dono da empresa, onde ela trabalha. Eu não escolhi exemplos hoje para falar sobre isso, mas homens também, a dialética atinge todo ser humano, desde a criança. A criança diz, essa vida é ruim, né? Mas ela não tem argumento para dizer para os pais ainda, olha, estou fora do seu mundo. Porque os pais vão dizer, tudo é muito perigoso, não faça assim, ou ao contrário, né? Tem que encher de porrada mesmo. Não, 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 não tem que encher de porrada, a gente fica quieto, vai ficar pior. Entende? São frases que denotam uma leitura de uma cena que atravessa a minha consciência, e o ego só pode agir de acordo com as peças que ele tem. E aí eu devolvo numa vocalização, numa fala e numa ação de recuar ou de avançar. Porque não tenho, no estresse da sobrevivência, uma atitude que modifique o sistema. Pessoal, a evolução de uma espécie qualquer, desde a mosca até o elefante, vai pelo mesmo caminho. Mudam as condições do meu habitat e eu tenho que me adaptar. A Mata Atlântica é um lugar onde se estuda perereca, porque eles querem saber por que que as pererecas têm mais de 400 manifestações de cor, de tamanho, por que que elas se transformaram na Mata Atlântica inteira num número tão grande? Porque elas foram se adaptando com o tempo, com a temperatura, a acidez, a umidade. Então, elas se espalham em toda a Mata Atlântica e em cada lugar desses elas se adaptaram. A espécie evolui para caber num sistema. E nós também. Nós apresentamos a insalubridade na nossa realidade. O cliente chega e diz, tenho problemas, não estou feliz no mundo que eu vivo.
Pessoal, é bem legal isso, porque quando a gente enxerga esse lamento, a gente também se confronta, né? Por exemplo, eh, eu tenho clientes que são bilionários, e eles fazem terapia porque tem uma tristeza que não passa. Não só eles, a mãe de uma cliente, por exemplo, que é mais bilionária do que a minha cliente, já que é a esposa do pai bilionário, ela diz: a minha mãe usa a mesma meia até furar, né? Tendo 50 pares de meia ou tendo bolsas que custam R$ 30.000. E ela me pergunta por que ela faz isso, por que ela não troca a meia, porque ela usa a mesma meia, a mesma calcinha, o mesmo sutiã, até ter que jogar fora. E eu falo porque ela não compreende isso. O dinheiro para ela não tem a mesma disposição que tem para o seu pai. Eles são do agronegócio, né? O pai tem 15.000 cabeças de gado. E ela mesma, pessoal, essa história, acho que não sei se eu contei nessa turma, ela mesma tem milhões na conta dela, mas ela ligou para o pai pedindo para ele se ela podia comprar a mulher de 50 anos um carro de R$ 100.000. E o pai dela diz: não, não vai comprar não. E ela não compra. Eu falo: mas como é que você faz isso, né? Entende o que a mãe faz, que ela também faz? Você tem milhões na conta, um carro de R$ 100.000 para você, não vai fazer cócega? É só ir lá e comprar. Mas o seu pai diz: não, não vai comprar. E você não compra. Veja que na razão vocês vão olhar e dizer: não, mas isso é loucura. Eu vou dizer: não, não é loucura. É leitura da realidade movida por complexos que precisam fazer essa pergunta: por que você não compra? Por que a sua mãe coleciona bolsas, eh, e anda com as roupas até elas ficarem tão poídas que ela joga fora por não poder fazer mais nada? A mãe meio que explica, quando ela diz: eu sei que ele não me ama, mas no dia que ele me abandonar, eu vou ter dinheiro para sobreviver. Veja, pessoal, essa frase está no âmbito do que nós estamos discutindo. Ela vai frequentar o nosso trabalho por muito tempo. Porque o que ela quer dizer com ele não me ama, eu tenho certeza. De onde sai essa leitura dele? E por que quase aos 80 anos, mais de 50 anos casada com ele, ela ainda pensa assim? E por que, então, ele tenta convencê-la com bolsas e joias e relógios e ela não se convence? E mais do que isso, então, ele, então, para a rejeição constante dela sobre ele, tem casos e vai saindo com mulheres e vai comprando mais carros. É, é uma provocação, né? Como é que vocês vão olhar para isso diante da nossa aula e vão fazer mais perguntas? Mas o que que você quer dizer com tudo isso? Por que que o povo que come fica mais tranquilo, o povo que não come? Por que que essas pessoas não fazem acordos? Por que que elas não chegam nisso? A razão poderia sugerir que sim, há um acordo, mas psicologicamente não há esse acordo ainda. É um estresse que, se vocês estão entendendo, nós podemos olhar e dizer: isso é muito insensato, mas nós podemos olhar para isso. Eu espero que todos consigam enxergar isso. Nós podemos dizer: nossa,
Eu também me pergunto por que que isso é assim. E vocês vão ver, abusadamente aqui, eu não tenho todas as respostas, nem, não tenho mesmo, nem um, 1,001%, mas nós temos um mapa em desenvolvimento. Aí sim, o abuso é dizer que esse mapa contém na estruturação sistemática da complexidade uma busca de solução para esses enigmas. E não vai ser difícil, né? Espero que com o tempo vocês entenderem de onde vêm todas essas condutas. Insisto, não cabe nenhum julgamento, não cabe nenhum tipo de condenação a nenhum ser humano, porque todo ser humano tem dilemas próprios para resolver e a composição desses dilemas sugere uma sociedade melhor. Por mais que para nós possa ser cruel o que uma pessoa comete ou tola o que outra pessoa comete, o julgamento, como vocês espero entendendo, é meu. Então sou eu que estou sentindo o mal daquela pessoa ou a tolice daquela pessoa. Então devo supor que algo dentro de mim, né, não está sintonizado com aquilo que eu estou vendo. O que vai, claro, fazer com que a minha resposta, né, algumas das pessoas à minha volta dizem eu não aguento esse cliente, né? Já falei que não tenho horário para ele, não quero ouvir falar dele. Eu falo, mas que raiva é essa, né? O que que você acha que está por trás disso? Porque não é você quem tem que decidir se o cliente sai ou não, é ele que decide. É, E a decisão dele é soberana. Se a vontade acabou, vai embora. Mas cabe ao analista, né, se analisar sistematicamente, olhando o que é que em mim, né, se projeta naquela pessoa e sugere a mim é melhor não seguir em frente. Tem uma cena que o Jung descreve, isso é ele que escreve assim, no livro Sincronicidade. Que ele estava com uma cliente e a gente percebe que o foco do Jung não era exatamente nos seus clientes, era no estudo. Porque ele dizia assim, no livro, que a cliente não conseguia sair do lugar, eu já estava torcendo para ela não ter dinheiro, que assim ela não pagava a terapia e ia embora, porque ele não conseguia resolver o problema dela. Até que ela trouxe um sonho que um escaravelho, né, apareceu na casa dela, e quando ela estava contando esse sonho, entra pela janela um besouro negro, como se fosse um escaravelho, e cai no colo da moça. Então ela ficou tão aturdida com aquilo que a terapia andou depois disso. E ele falou, ainda bem que o besouro me salvou, porque eu não sabia mais o que fazer. Veja que ele mesmo torceu para ela ficar sem dinheiro, assim eu não ia atrás do problema dela. Então a gente entende que esse sentimento aparece, mas passa a ser o nosso problema. Eu falo sempre para o pessoal que está com a agenda, que está trabalhando, sobre isso, quando eles me trazem um cliente difícil. Eu digo, é fácil de resolver, é só você invadir-se, né? Aprofundar a sua própria viagem interior, que você vai achar uma resposta dentro de você. Né? Se você quiser, estiver interessada de fato em descobrir o que está havendo. Pessoal, a aula de hoje, ela é essa aula, né? Em que eu separei algumas coisas
que é os afetos e as leituras, né? Como nós vamos pensar, construir uma narrativa para aquilo que eu estou pensando, e como eu vou dirigir isso ao outro de tal maneira que eu espero um retorno na dialética do que o outro vai dizer. Se eu continuo com a mesma postura na direção do outro, eu não estou resolvendo em mim aquilo que me faz ver nele um inimigo ou alguém estranho. Mas deixe isso à vontade, né? Pense isso de maneira ampla, e nós vamos conduzindo isso na direção de soluções ou de uma consciência maior para caber a compreensão desses casos. Para mim, isso vale para tudo. Seja a mãe e o seu filho, o, o funcionário, o seu superior, ou o inverso, o cônjuge e o cônjuge, o agressor e o agredido. Todos esses fenômenos estão aí para serem decifrados. Uma pergunta a mais? Pessoal, às vezes, ou eu fui claro o suficiente, ou ninguém entendeu nada, né? Porque eu falo, como não tem pergunta? Eh, né, o que será que cada um está perguntando em si? Quem vocês estão olhando na sua frente agora dizendo, puta, então, peraí, deixa eu escolher uma pessoa aqui, por que que eu não gosto dela, por que eu tenho medo dela, né? Por que ela Eu me incomoda? já estava pensando nisso antes, agora é meditar, né? Ver o que é isso. Rafael, meditar é bom, meditar é uma boa saída, porque você tira, né, você se retira da crise e tenta achar um ponto de inflexão nela, né? Tenta achar um ponto de apoio. Aí novas sugestões aparecem. Porque o encontro sistemático, principalmente nos casamentos, naquele encontro diário, se ele está conturbado, se ele está manchado, ele só se repete. Todo É, dia a mesma fala, todo dia a mesma decisão. Quando nós entendermos melhor isso que eu falei, né, dessas estruturas da mãe e do pai, que são estruturas arquetípicas, e isso por si só também é polêmico, porque se vocês estão enxergando, elas têm funções diferentes na personalidade da criança, isso todo mundo sabe. O Freud estrutura na fase oral, na fase anal, na fase fálica, mas ele estrutura na direção do impulso sexual, né? Que também é simbólico. Se eu transformo o impulso sexual numa, numa visão exclusiva, eu perco a ideia da funcionalidade. você tira a complexidade, né? Do que. Não, você tira o propósito, né? Você passa de um trauma, você passa de uma criança traumatizada e tenta curar o ego do trauma da criança. E a criança não está traumatizada. Ela recebe uma herança que a machuca profundamente. Ela recebe, os pais não têm como agir diferente, né? E cabe a ela, né, decifrar como eu vou levar adiante essa experiência e solucioná-la em mim. É isso que nós vamos chamar do curador ferido, né? Todos nós somos curadores feridos, porque vocês entendem, eu recebo uma realidade vencida.
e vão me ensinar com as pedagogias dessa realidade. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que dizer, não aguento mais comer mandioca, será que ninguém descobre outra coisa para a gente comer aqui? Tem que atualizar. Tem que achar alguém do outro lado do rio que vai dizer, não, aqui a gente come batata. Batata? E aí o meu cardápio melhora. E é por isso que nós temos que nos casar funcionalmente, psiquicamente. Pessoal, é legal, é que você não me empolgo, mas veja, eu não consigo deixar de tentar mostrar para vocês que a mãe que vem de um lado tem uma função feminina na criação de uma nova criança, e o pai que vem do outro lado tem uma instrução masculina para aquela criança. Não importa se eles faltem em algum momento, não importa se eles vão desaparecer aqui ou ali, se houve um estupro e a mulher está grávida, porque esse agressor tem um papel. É isso que eu quero dizer, que a questão não é olhar os fenômenos, é olhar a psique e a sua dinâmica. É claro que o ser humano é cruel com outro ser humano, tem requintes simbólicos, que se apresentam principalmente para o psicótico. Por que o serial killer vai matar de um jeito sistemático? Por que o estuprador vai buscar a vítima que tem um perfil? Para a gente decifrar isso, infelizmente, pessoas sofrem. A humanidade paga um preço enorme em termos de vida para descobrir a si mesma. Até bem pouco tempo, eu estava vendo um programa ontem, sem nenhum tom, né, político, mas é um programa social, que eles mostram que nos Estados Unidos as cadeias se tornaram privadas, se tornaram empresas, as penitenciárias. E aí isso virou um problema, porque como é que eu vou prosperar a minha empresa? Como é que a minha empresa prospera? Se tiver presos. E para ter presos, o que eu preciso? É que os legisladores modifiquem a lei para criar mais presos. Hoje, os Estados Unidos têm 25% dos presos do mundo. Por quê? Porque privatizaram as penitenciárias. Que corromperam prefeitos que decidiram que se você for pego, eles têm uma lei que é a lei do terceiro crime. Se você cometeu o seu terceiro crime, é inafiançável, qualquer que seja o seu terceiro crime, qualquer que seja, e qualquer que sejam os seus dois primeiros crimes. O terceiro crime você pega perpétuo. Desde que você, então, seja pego por porte de arma, ou porque você roubou um supermercado, não tem um alívio para essa pena. É tão seca a lei que ela não permite nenhum tipo de argumento. Entende como essas pessoas estão sofrendo de alguma coisa? Eu não vou entrar nos méritos políticos. Eu fiquei impressionado com o documentário que eu assisti ontem. Falei, caramba, não conseguia parar de assistir para entender como é que o ser humano pensa isso. Eu não acho que é maldade, né? Não acho que é maldade. Eu fico pensando no preso, como é que ele pensa em sair disso, como é que a família pensa isso, como é que
as comunidades pensam isso, e no final, como nós pensamos sobre isso, como nós vamos olhar essa cena, né? Não esqueçam, né, que se eu olhar pelo lado feminino, eu vou dizer, coitado desses presos, é melhor eu ir lá. Se eu olhar pelo lado masculino, porrada, vamos matar tudo, né? Vamos entrar fazer uma revolução armada. Eu digo, não é assim que vai funcionar. Que é o que eu importo, né, de conduta frente a todos os clientes. Só para terminar, que senão eu vou me empolgando, pessoal. Você já me conhece, eu vou me empolgando, não paro nunca mais. Então, uma cliente me diz assim, ela está sofrendo uma transição importante, e essa transição ela é enlouquecedora. Eu espero que todos passem por ela, porque ela é bem enlouquecedora mesmo. Né, porque o sistema, né, da psique vai mudar. A consciência ela não entra, como eu falei, num estalo de dedos. Não tinha, agora tem. Ela entra num debate dialético entre o inconsciente e a consciência, ou seja, entre o id e o superego. É um embate que envolve o ego, e o ego não tem o que fazer, a não ser esperar quem vai decidir. Tecnicamente, o id tem que vencer sempre, porque vem do inconsciente sempre a transformação. A consciência é sempre passada, se vocês entendem. Ela não se renova a não ser por estresse. Então, a consciência é conservadora, não porque ela é em si politicamente conservadora, é porque ela tem que resistir ao novo, até que o novo tenha maturidade para mudar o status da vida do indivíduo. Senão, insisto, ele enlouquece. E ela estava lá me dizendo isso. Me diz o que eu tenho que fazer. E eu falei para ela, você está fazendo. Não faz isso comigo. Me diz o que eu tenho que fazer. E eu falei, você está fazendo. Assiste a sua luta interna. Não se sinta sendo esmagada, apesar da sensação ser essa, né? Assiste, olha para a luta, olha como você está sofrendo, o que você pensa. Você tem uma culpa, investigue essa culpa. Aí na sessão seguinte ela trouxe uma folha com todas as culpas dela. Eu machuquei o gato, eu não fui ver a minha avó e ela morreu. Eu falei, tá indo bem, né? Mas aí ela me olha e diz, mas alguma dessas culpas resolve? Eu falei, não, nenhuma culpa dessas resolve. Porque a culpa dela, pessoal, é que ela quer sair da família. Essa é a culpa. E ela não vai entender enquanto ela não sair. Ela está se sentindo uma filha ruim que vai deixar a avó morrer, os pais morrerem. E eu digo, não, você não vai deixar ninguém morrer. Você não tem esse poder. Ela só quer casar e deixar os pais que ela mora há 40 anos com eles. E o marido, o namorado não serve e ela está se sentindo culpada, entende? Então é essa transição. Não deixa de ser a mesma prisão, né, dessas pessoas. Prisão do quê? Num conceito de realidade. Muito bem, pessoal. Semana que vem nós temos de volta. Primeiro eu quero agradecer a paciência de vocês, daqueles que não estão presentes. Semana passada eu tive uma intercorrência e não pude fazer a aula. Então, obrigado pela compreensão. Nossa próxima aula é sábado que vem. Espero vê-los tranquilos, sem dores de cabeça, mesmo que eu esteja torcendo para isso. Um abraço a todos, beijo a todos. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.